daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Boa noite, que alegria estarmos aqui mais uma vez, junto de você, junto da sua casa, nesse encontro de bate-papo, de reflexão, de edificação, de oração. É muito bom. Nós queremos dar boas-vindas a todos e todas. Gostaríamos de saudar todos que nos acompanham, especialmente aqueles que são membros da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. Sintam-se abraçados por nós. Vocês também que são membros de outras igrejas e estão nos acompanhando, um fraterno abraço a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer nós estarmos juntos em mais um encontro desta quinta-feira. Eu gostaria de pedir a você que pudesse nesses minutos compartilhar na sua página do Facebook, ou através do Instagram, ou quem sabe através do WhatsApp. Manda aí para os seus amigos, para a sua família,
para que eles possam participar conosco nessa noite. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos conversar sobre uma temática que ela alcança todos e talvez esteja alcançando você nesse momento. Nós vamos conversar sobre o problema do sofrimento. E eu queria convidar você a ficar conosco até o final, a não sair, a separar esses minutos para a edificação da sua vida, para esse bate-papo. Conforme nós temos feito todas as quintas-feiras, você pode mandar para nós a sua pergunta relacionada a esse tema, porque nós desejamos que você participe conosco e será muito bom poder tentar responder a sua dúvida, a sua pergunta. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que estão aqui conosco, Maicon, Eliton, Alex, Oséias, e franquear a palavra ao pastor Isaac para que ele se dirija a você nesse momento. Boa noite a todos, é com alegria que nós estamos chegando até você mais uma vez com essa live. A nossa oração é que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e nós queremos aqui abraçar a todos que estão acompanhando, especialmente aos membros da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, e nós manifestamos aqui a nossa saudade de todos vocês, e estamos vivendo a expectativa de muito em breve estarmos juntos aqui no templo para adorarmos, para cultuarmos o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe aquelas pessoas também que nos acompanham de outras igrejas, enfim, que você seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando a sua vida, é o nosso desejo, a nossa oração. Muito bem, nós vamos, sem demoras, entrar na temática do nosso bate-papo dessa noite, sobre o problema do sofrimento. C.S. Lewis, ele foi um teólogo irlandês que viveu até o ano 1960, se eu não me engano, e ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E nós gostaríamos de conversar sobre esse assunto. Se tem algo que, independente da classe social, independente do poder aquisitivo, independente da idade, independente da sua cor, da sua cultura, da sua condição étnica, que nos atinge é o sofrimento. Todos nós sofremos. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. E pastor Isaac, como temos feito, eu queria começar perguntando para o senhor qual é a origem do sofrimento. Eu penso que essa é uma boa pergunta para nós começarmos esse bate-papo, porque entender a origem do sofrimento é fundamental para nós lidarmos com os sofrimentos dessa vida. Então eu queria que o senhor dividisse com a gente qual é a visão bíblica, qual é a visão cristã sobre a origem do sofrimento. A nossa compreensão que a origem do sofrimento, ela está ligada exatamente à queda do ser humano, ao pecado original, o pecado da raça, a queda. Quando o homem caiu, quando Adão pecou, toda a raça humana caiu. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que através de um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos os homens. Assim também através de um só homem, Adão, entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Nós morremos, nós adoecemos, nós sofremos como consequência da queda. Então a queda do ser humano é a nossa visão
Há outras correntes que tentam explicar o sofrimento humano, mas a nossa compreensão teológica é que o sofrimento tem origem exatamente na queda do ser humano. Muito bem. Isso significa dizer que nós, antes da queda, o ser humano não sofria. Não era isso, pastor? Creio nisso. Muito bem. Normalmente, pastor Isaac, o sofrimento é um momento onde os nossos sentimentos, eles são aflorados e até mesmo talvez, não sei se a palavra seja essa, mas a nossa cegueira. Porque nos momentos de sofrimento, nós temos uma tendência maior a questionar. E nesses momentos, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Alguns chegam a dizer: Deus não existe, porque se Ele existisse eu não estaria sofrendo. Uma pergunta que eu faço para o senhor o sofrimento, ele é um sinal de que Deus não nos ama? Essa colocação está muito diretamente ligada à primeira. Os nossos sofrimentos, eles são consequências da nossa natureza pecaminosa. Talvez essa questão de questionarmos Deus, é porque as pessoas normalmente, quando ela faz um questionamento de Deus, quando estão enfrentando o sofrimento, é porque elas têm uma compreensão de que Deus é soberano. E que se Deus é soberano, Ele pode impedir, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas a nossa compreensão de que Deus, na sua soberania, Ele dá ao ser humano a liberdade. Deu a Adão a liberdade de escolha, e uma das bênçãos do ser humano é a liberdade de escolha, e Adão fez uma escolha infeliz, e como diante dessa escolha nós sofremos as consequências. E mais uma vez, herdando a natureza de Adão, nós continuamos com essa liberdade de pecarmos, de agirmos. Deus nos dá total liberdade. E nós temos muita dificuldade de lidarmos com as nossas escolhas, porque muitas vezes os sofrimentos que nós enfrentamos é resultado das nossas escolhas, ou da nossa, ou de outras pessoas. Usando da liberdade que Deus deu ao ser humano, Deus dá essa liberdade na soberania dele, o ser humano vai fazendo escolhas. E essas escolhas trazem consequências. Uma das consequências é a nossa própria fragilidade. Quando nós estamos diante, por exemplo, dessa pandemia, nós percebemos o quanto nós somos frágeis. Mas Deus disse a Adão, lá em Gênesis 3, que toda a criação sofreu com a queda, com o erro dele. E ele sofreria, que ele iria enfrentar a morte. Então a nossa própria fraqueza humana é uma consequência do pecado. Mas usando dessa liberdade que Deus nos dá, muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos, eles são consequência da minha escolha, ou da sua, ou da sociedade em que nós vivemos. E essa é a realidade, e às vezes nós queremos transferir isso para Deus, mas Deus disse: não, eu transferia para vocês essa responsabilidade quando os criei, com a possibilidade de viver na minha presença. Foi o caso de Adão. Adão tinha todas as possibilidades de não pecar, mas usando da liberdade, ele pecou. Da mesma forma, Deus nos dá a liberdade de vivermos na presença dEle, desfrutarmos do seu amor, da sua proteção, mesmo em meio ao sofrimento. Mas nós, usando dessa liberdade, nos afastamos de Deus, e a sociedade em que vivemos se afasta de Deus, e nós enfrentamos as consequências, como estamos enfrentando agora. É verdade, é verdade. Pastor Isaac, muito bem, se nós aprendemos aqui
que, de acordo com a nossa cosmovisão cristã, né, nossa visão de mundo, nós entendemos que o sofrimento ele é resultado da queda e que o sofrimento não é um sinal da ausência do amor de Deus, né? Mas resultado das próprias escolhas desse ser humano criado livre. Então o sofrimento é inevitável. Isso é um fato que todos nós estamos sujeitos, né? Mas aí vem uma pergunta: se o sofrimento é uma realidade, o sofrimento, nós poderíamos dizer que ele é uma oportunidade para nós crescermos, para nós nos aperfeiçoarmos. Eu não sei se o senhor se lembra, mas o senhor já contou aqui no púlpito o processo de purificação da prata. E o senhor contou a história de que uma mulher foi acompanhar um processo de purificação com ourives e acompanhou todo aquele processo, e enquanto ele estava com aquele metal no fogo, em alta temperatura, aquela mulher pergunta para ele assim: como você sabe o momento em que a prata, esse metal, está completamente purificado? E ele disse assim: essa é a parte mais fácil. No momento em que eu consigo ver a minha imagem no metal, ela está 100% purificada. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco se, embora o sofrimento seja uma consequência, e ele não seja enviado por Deus, mas seja uma consequência da liberdade que Deus deu ao homem, em meio ao sofrimento, nós podemos crescer, nós podemos aprender, nós podemos nos aperfeiçoar como pessoas. E queria até em cima disso que o senhor comentasse também, linkando com esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento em que nós estamos expostos ao sofrimento e também talvez estejamos sujeitos a essa oportunidade, né? Eu penso dessa maneira. A Bíblia nos revela, né, algumas experiências de homens e mulheres que viveram, né, na presença do Senhor e passaram pelo sofrimento. Jó é um caso. E ele fala que a sua fé, né, foi refinada como o ouro refinado no fogo. Pedro também usa a mesma expressão de que a nossa fé, ela é refinada nos momentos de sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele fala que nós sabemos, aliás, há muitas coisas que nós não sabemos, mas ele diz: nós sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz um caráter renovado, e esse caráter renovado produz esperança. Olha bem, o sofrimento produz perseverança. Estamos vivendo esse tempo de sofrimento, talvez nem tanto sofrimento, mas podemos enfrentar sofrimentos? Podemos, porque nós não estamos isentos da enfermidade, da morte, não estamos isentos da perda do emprego, das adversidades da vida. Mas o cristão, e o apóstolo Paulo complementa dizendo que ele só vai ser perseverante, vai ter um caráter renovado, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Uma vez eu, como cristão, quando eu enfrento o sofrimento, na perspectiva de que Deus está forjando o meu caráter, Ele está trabalhando a imagem do Filho dele na minha imagem, ou seja, Ele quer que eu resplandeça a imagem de Jesus. Então o sofrimento produz em nós uma transformação. Com certeza, quando nós enfrentamos o sofrimento, nós saímos melhores. E só nós lermos a biografia de algumas pessoas. Tempo atrás eu estava dando uma olhada na biografia de Elizabeth Elliot,
o sofrimento daquela mulher, e ela comentava sobre outras pessoas que sofreram mais do que ela. E a verdade é que Elizabeth perdeu o marido logo no início do casamento. Era um missionário que veio aqui para a América do Sul, para o Equador, Jim Elliot, e perde a vida aqui. E essa mulher foi perdendo, depois ela casa, perde novamente o segundo esposo. E ela fala então da proximidade dela com Deus e como que Deus trabalhou na sua vida para a própria glória dele, para a expansão do reino dele. Então eu vejo que Deus trabalha em todas as circunstâncias para a glória do seu nome, para que eu e você, para que nós sejamos melhores crentes, pessoas mais perseverantes, pessoas que enfrentam as dificuldades, confiando que Deus está no controle, sem desespero, sabendo que vai passar, que nós vamos sair, porém, vamos sair vencedores, como o apóstolo Paulo diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Interessante que o senhor citou esse texto de Romanos, pastor Isaac, e eu descobri recentemente que esse texto que diz que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança é um caráter transformado, né? E eu disse que essa palavra perseverança, ela é uma palavra extraída do contexto militar, onde 2 soldados eles eram colocados num círculo, e tipo uma luta de sumô, o objetivo era empurrar o adversário para fora daquele círculo. E aí o autor trabalhou essa lição, né? Que o sofrimento muitas vezes ele tenta nos tirar do centro da vontade de Deus, do centro de uma vida plena, equilibrada. Mas à medida em que nós resistimos e Deus nos dá força, nós vamos fortalecendo a nossa base para enfrentar as lutas da vida. E outra coisa interessante que me veio à mente enquanto o senhor estava falando, é que eu penso que talvez seja importante nós sempre, e aí eu vou usar a expressão do Jeremias, no livro das Lamentações, trazer à memória isso que o senhor nos falou. Por quê? Porque se o sofrimento nos transforma, nos aperfeiçoa, saber que ele produz uma transformação, um aperfeiçoamento, que ele é temporário, isso traz um consolo, né, para o nosso coração em meio a essa tempestade, né? Com certeza. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, pastor Isaac, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Ela não está aqui no nosso roteiro, mas me veio à mente, é que tem um texto que, acho que se eu não me engano é que Paulo fala que os sofrimentos dessa vida são incomparáveis à glória eterna, né? Então eu acho que refletir sobre a eternidade é algo que também nos traz esperança e segurança em meio ao sofrimento. Não, com certeza. A nossa visão, ela não pode estar aqui. Essa é a mensagem bíblica. Nós somos forasteiros aqui. E Jesus diz que no mundo tereis aflições. E a própria revelação bíblica não nos ocultam os sofrimentos dos homens e mulheres de Deus. Então nós somos orientados, advertidos que nós estamos num mundo que jaz no maligno, que nós temos uma natureza pecaminosa, caída, que temos uma natureza humana frágil, que vamos enfrentar a enfermidade, a morte física. Mas quando nós focamos na esperança da glória, nós conseguimos enfrentar essa vida difícil aqui, porque nossa esperança não está aqui. Aí o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, nós os cristãos, nós somos de todos os mais miseráveis, porque nós não podemos esperar aqui, nós temos que esperar a promessa de Deus em Cristo Jesus, que é a glória eterna. Muito bem. Conforme o senhor falou também aí para nós, eu acho que já linka, faz uma ponte aí com a próxima pergunta, que a Bíblia não esconde, né, os momentos de sofrimento. O que o senhor acha
dessas mensagens triunfalistas que vêm sendo pregadas nos dias de hoje, em que dizem que a vida é só vitória. Às vezes a gente passa pela rua, não sei se você que está nos acompanhando já vivenciou essa experiência, mas tem gente que fala assim: só vitória, irmão, é só vitória. E talvez a gente entra em crise, porque a vida não é feita apenas de vitória. Mas queria que você comentasse, desse a sua opinião pessoal, como estudioso bíblico, sobre essa questão. Olha, como você falou, tem que concluir, nós que temos uma visão bíblica, né, de fundamentarmos a nossa prática na palavra de Deus, nós discordamos desses pregadores. E a minha leitura é que eles encaixam bem no tempo que nós estamos vivendo, porque Jesus advertiu que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, traidores, obstinados, mas com a aparência de piedade. Paulo adverte a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias vão surgir pessoas com a aparência de pessoas piedosas, mas que não são verdadeiros profetas de Deus. Acautelai-vos dele. Então a Bíblia vai nos advertindo. E como que nós concluímos que esses pregadores são falsos profetas? Porque a Bíblia demonstra que o sofrimento faz parte da experiência humana. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, e que narra, é uma galeria de homens e mulheres de fé, ele vai narrar a experiência de pessoas que tiveram os seus mortos ressuscitados. Vitória. Mas o mesmo capítulo diz que alguns foram cerrados ao meio, foram perseguidos, viveram como nômades, sendo perseguidos, morreram pela fé. Olha, como que você explica isso? Então, não tem explicação. A Bíblia diz o quê? Que nós estamos sujeitos à vitória pela fé, mas também estamos sujeitos a morrermos pela nossa fé. Aí quando você estuda o Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos foram perseguidos, sofreram, e mortes das mais terríveis. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses, agora a gente está refletindo sobre Filipenses, ele diz que Epafrodito, que foi ajudá-lo, faz uma viagem de 800 quilômetros e chega lá, adoece. E adoece ao ponto de morte. Sofreu. E Deus teve misericórdia dele. Então o sofrimento faz parte da experiência humana, como consequência do pecado. E esses falsos pregadores, infelizmente, têm ganhado muito crédito, pastor Leandro, no nosso meio. Mas por que tem ganhado crédito? Porque as pessoas desconhecem as verdades bíblicas. Porque quando você estuda com honestidade a palavra de Deus, e o nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele não ocultou os fracassos, em todas as áreas, Ele não ocultou o sofrimento dessas pessoas, apesar da fé e da confiança que elas depositavam em Deus. Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo do fim. A própria enfermidade, o vírus, eu vejo como um sinal do fim. Os falsos pregadores é um sinal também dos últimos dias, conforme a revelação bíblica. Muito bem, pastor. De fato, né, muito oportuna essa consideração e essa ponte aí entre essa palavra de que nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? E eu acho, irmãos, vocês que nos acompanham, tenham cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem vocês andam lendo, cuidado com as pessoas que andam influenciando você e talvez fazendo com que você frustre com Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com essa história. Talvez estão criando para você uma imagem de Deus
em que está gerando em você uma expectativa completamente equivocada do Deus que se revela nas Escrituras. E uma última pergunta, pastor Isaac. E antes de fazer essa pergunta, eu queria repetir para os nossos irmãos, para as nossas irmãs que nos acompanham, é que se você tem uma pergunta relacionada a esse tema, você já pode enviar essa pergunta para o nosso canal aí do YouTube, para a página do Facebook, onde está acontecendo essa transmissão, que logo após essa pergunta nós pretendemos responder. E eu queria então terminar esse momento aqui, pastor Isaac, com as perguntas planejadas. Nós temos percebido entre os teólogos uma divisão de entendimento em relação a essa questão. E eu queria saber qual é a sua opinião em relação a esse tema. E o tema é o seguinte: o sofrimento que essa pandemia tem provocado, na sua opinião, ele é um juízo de Deus? Foi Deus quem enviou o Covid-19 para disciplinar a humanidade? O que o senhor pensa sobre isso? Olha bem, vão dividir aí a questão aí, né? Quando fala de juízo, quero falar no segundo momento. No primeiro momento, eu não creio que o coronavírus seja enviado por Deus. E eu creio que o coronavírus é uma consequência da liberdade que Deus dá ao ser humano. Há uma discussão no meio científico da origem do vírus. Foi num mercado lá na China, de venda de animais vivos, com falta de higiene. Essa é uma tese. A outra, que tem ganhado força, foi a manipulação indevida desse vírus num laboratório na mesma cidade. Você vê que o ser humano está sempre presente. E usando a sua liberdade que Deus dá. Deus dá a liberdade do ser humano, pesquisar, manipular o vírus. Deus dá essa liberdade. Então eu vejo o vírus como consequência da liberdade que o ser humano tem. Liberdade essa dada por um Deus soberano. Segundo ponto, juízo de Deus. Eu creio que tudo que nós enfrentamos é consequência do juízo de Deus. E esse juízo, entenda, justiça de Deus. Deus, quando Adão pecou, ele cumpriu a sua palavra, a sua justiça. Tudo que nós enfrentamos é a justiça de Deus, de um Deus amoroso, que cumpre a sua promessa. Deus tinha dito a Adão: se você pecar, certamente você morrerá. Adão duvidou da palavra de Deus. É a mesma coisa nos dias de hoje. Tudo que nós enfrentamos é consequência das nossas escolhas e, como consequência, o juízo de Deus. E Deus trabalha em todas as circunstâncias da vida. Da forma como Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, é a forma como eu reajo, usando essa liberdade que Deus me deu, a esse juízo. Eu reajo confiando que Ele é um Deus de bondade, que é um Deus que está me disciplinando, para que eu seja uma pessoa melhor, um servo mais fiel. Ou eu reajo achando que Deus é um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que está enviando isso para punir as pessoas? Não vejo dessa forma. Eu vejo o amor de Deus na minha vida, dando oportunidade de crescimento, para que eu seja um crente melhor, me dando força, porque a palavra de Deus, ela me revela que Deus sempre está presente. Deus está sempre presente. Deus é um Deus fiel, um Deus de perto, e eu sei que eu posso contar com Ele, sabendo que eu estou enfrentando o juízo dEle, que é a justiça, é o perfeito amor dEle, atuando em todas as circunstâncias. Então, quando o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 8, Deus trabalha em todas as circunstâncias, no fim, para a glória dEle. Muito bem. Eu acho que uma
A Bia mandou uma pergunta aqui para nós. Um abraço, Bia, para você. Agradeço por ter enviado a sua pergunta. E eu penso que a primeira pergunta que ela nos mandou, o senhor respondeu, que é como saber se vamos sair fortes dessa pandemia. E eu penso que o senhor frisou isso desde o início, que é no que diz respeito à nossa liberdade, né? Sabemos que Deus está conosco, sabemos que Deus está nos dando uma oportunidade, mas Ele não impõe o seu desejo, a sua vontade para nós. Ele nos dá a oportunidade de, conscientes, decidirmos que tipo de pessoa nós desejamos ser ou nos tornar após esse tempo. Mas outra pergunta que a Bia faz, pastor Isaac, é o seguinte: a pandemia é um dos sinais do fim dos tempos? Qual a sua opinião sobre isso? Eu, particularmente, creio, né, que é um dos sinais. Porque no sermão profético lá de Mateus 24, Jesus disse que a enfermidade, né, essas pestes, como o caso do vírus, seria um sinal da proximidade do seu retorno. Então, eu, particularmente, creio que nós estamos vivendo os últimos dias, não só o caso do vírus agora, mas o próprio comportamento da sociedade. E vários sinais, né, da natureza, terremotos, ameaça de guerras, ganância do homem, o amor esfriou nas pessoas, a impiedade aumentando. Todos esses sinais demonstram que a volta de Jesus está muito próxima. Eu também quero fazer uma pergunta, quero agradecer a Olívia, mandar um abraço para você, Olívia, para toda a sua família, e agradecer pela pergunta. A Olívia enviou uma pergunta muito significativa, pastor Isaac, onde ela pergunta assim: o sofrimento pode ser uma porta para a compreensão do amor de Deus? Sim. Com certeza. Nós sempre estamos mais próximos de Deus no momento do sofrimento. Deus nos ama o tempo todo, mas no momento de sofrimento é que nós percebemos o quanto somos amados por Deus, o quanto Ele cuida de nós. Quando as coisas estão indo bem em nossas vidas, usando essa liberdade, não sabendo usá-la, nós nos afastamos de Deus, da sua palavra, deixamos de contemplar os atributos de Deus. Eu penso que sim. Algo que, enquanto o senhor estava respondendo e a pergunta da Olívia me fez lembrar, foi uma colocação que um teólogo fez, dizendo assim: nós conversamos aqui que o homem é o grande causador do sofrimento. E aí, esse teólogo diz assim: algumas pessoas perguntam, por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não acaba com o sofrimento e resolve tudo? E aí ele disse assim: porque para Ele acabar com o mal, para Ele destruir o sofrimento, Ele teria que destruir o malfeitor. Porque o mal não existe sem o malfeitor. E entre destruir o malfeitor e redimir e salvar, Ele escolheu salvar, redimir o malfeitor. E Ele fez isso através da cruz. Então, essa é uma reflexão em que nos aponta, né, para o amor de Deus. Porque o próprio Deus encarnado sofreu, e sofreu por amor a nós, para que nós pudéssemos ter condições de um dia ter fim nesse sofrimento que a nossa escolha nos causou, né? Então, muito obrigado, Olívia, pela sua pergunta. Tem outra pergunta aqui, pastor Isaac, para nós, que diz assim: a dor, o sofrimento, pode ser ou é um sinal
indicativo de que existe algo errado no ser humano, ou seja, o sofrimento é um sinal indicativo de que tem alguma coisa fora do projeto original do Criador. E ele é um meio para nós podermos pensar sobre isso. Não, olha bem, eu não sei se eu estou alcançando, que a gente às vezes tem a ideia de que nós sofremos porque pecamos. É o caso da experiência de Jó. Quando Jó enfrenta o sofrimento, os amigos vão visitá-lo e dizem: alguma coisa errada com você. Ninguém passa por um sofrimento desse e não ter feito alguma coisa errada. E depois a revelação bíblica vai demonstrar que não tinha nada de errado com Jó. E Deus permitiu. O Charles Swindoll, que tem um livro, né, sobre a vontade soberana de Deus, que ele fala: Deus ordena ou Deus permite, né? Que a vontade soberana de Deus é a vontade permissiva de Deus. Deus, ele pode permitir que individualmente você passe por alguma experiência. Na soberania dele, ele pode permitir, como permitiu que o Jó passasse por aquela experiência. Mas por que Deus permitiu? Para que ele fosse glorificado. Porque Satanás questiona a intenção de Jó ao cultuar o Senhor. Então Deus, na sua soberania, ele permite. E nós não sabemos por que essa pessoa está enfrentando esse sofrimento. Então nós temos a tendência a associarmos o sofrimento ao pecado pessoal. E nem sempre. Tem um texto em que perguntaram para Jesus, né, quem pecou, né? Foi ele, foi a família dele? E é nessa linha, né? Mas algo também, pastor Isaac, interessante para os nossos ouvintes perguntar, é que o sofrimento, ele sempre sinaliza a nossa fragilidade. Não adianta. O sofrimento sempre nos mostra: você é frágil, você não é tão forte quanto você pensa. E quando nossa fragilidade ela é exposta, é natural nós nos lembrarmos do Criador, né? Nós nos lembrarmos de olhar para o alto. A Maria José, Zezé lá de Calheiros, um abraço, Zezé, para você, para o Zé Luiz, para sua filhinha, mandou uma pergunta para nós aqui. Qual a visão dos pastores em relação a algumas religiões defenderem a ideia de que cristão não pode admitir enfermidade? Acho que o senhor respondeu no que diz respeito ao sofrimento, mas eu vou pedir para o senhor dar uma pincelada novamente. Pode ser que a Zezé entrou depois. De forma resumida, como é que o senhor responderia isso aí? Olha, eu responderia usando o texto de Hebreus 11. Né, quando o autor aos Hebreus, ele vai apresentar uma galeria de homens e mulheres de fé e falar das grandes realizações deles, mas ao mesmo tempo, entre aqueles homens e mulheres de fé, você vai encontrar alguns que perderam a vida, perderam filhos, então aqueles que perderam bens. Então, na verdade, a Bíblia responde isso claramente para nós, que nós não estamos isentos, né, das adversidades da vida. E essa mensagem, né, como você disse ali, de vitória, ela não encontra harmonia na Bíblia. Você não vai conseguir harmonizá-la com a revelação bíblica. Exatamente, exatamente. A Laurinha também enviou uma pergunta. Obrigado, Laura, pela sua pergunta, muito significativa. Como enfrentar o sofrimento sem desespero e se manter firme? Uma vez que nós temos muitas pessoas hoje que, em meio ao sofrimento, estão entrando até em condições de pânico. Algumas pessoas estão surtando. Eu vi um vídeo essa semana de um senhor que surtou, teve um surto psicótico aqui na esquina do antigo Varejão. E aí essa pergunta da Laura é muito significativa. Como enfrentar o sofrimento sem desespero, mantendo-se firme? Olha, eu penso, né, que nós devemos tirar o olhar de nós mesmos.
tirar o olhar da minha dor, do meu problema, e olhar para a cruz, olhar para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E talvez até olhar para o próximo, que esteja enfrentando o sofrimento maior do que o meu, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Eu aprendo com a experiência do outro. Então, diante do sofrimento, nós demonstramos, como você acabou de mencionar, toda a nossa fragilidade. Então, nós somos frágeis. Então, eu tenho que tirar o olhar da minha pessoa e focar a cruz, a recompensa que nos está prometida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos esperar apenas nessa vida, porque nós somos de todos os mais miseráveis. Eu consigo vencer esses momentos adversos com firmeza, com coragem, né, olhando para as recompensas que Deus me prometeu em Cristo Jesus. E eu acho importante, pastor Isaac, a gente frisar para essas pessoas que nos acompanham, é que manter-se firme, com coragem, não significa não poder chorar, não significa não poder ficar com o coração aflito, apertado, porque essas mensagens que dizem, essas mensagens triunfalistas, elas às vezes nos colocam numa condição de super-heróis, em que, e aí, inconscientemente, nós absorvemos isso e nos culpamos pelo fato de sofrermos. Nós não admitimos que a gente chore, nós não admitimos que a gente passe por momentos difíceis. Hoje eu mandei para um irmão aqui da igreja uma frase que diz, de um autor que diz assim, que nós cristãos, nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, mas com frequência nós esquecemos que nós somos humanos. E nós precisamos lembrar que a nossa humanidade reflete essa fraqueza. A Bíblia diz que Deus se lembra que nós somos pó. O próprio Deus reconhece a nossa fragilidade. E por que nós não reconheceremos? Porque nós vivemos nesse sentimento de culpa, de autopunição, por nós chorarmos, por nós passarmos momentos difíceis. Então, eu penso que é importante nós lembrarmos desse aspecto também. Obrigado. Denise comentou aqui que ontem ela disse isso para o filho, que nós devemos olhar para o próximo, que de fato existem pessoas com problemas maiores do que os nossos, devemos sempre buscar a Deus. Eu não sei se tem alguma pergunta, pastor Isaac, aí no Facebook. Eu estou dando uma olhada aqui, Leandro. Se você tem alguma pergunta, você está nos acompanhando no YouTube, é importante que você nos envie a sua pergunta. Bom, eu queria convidar o Oséias para retornar ao microfone, agradecer a todos que mandaram a sua pergunta, que trouxeram algum comentário, mas que você não saísse daí. O Oséias vai nos conduzir uma canção, logo depois o pastor vai trazer uma palavra pastoral ao seu coração. Nós estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida, mas Deus não está indiferente aos nossos sofrimentos. E eu peço que você aguarde, para que essa palavra pastoral agasalhe seu coração nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz,
limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo e tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que seja tudo para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Em Romanos capítulo 5, nós encontramos registrado na palavra do nosso Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus queridos, o apóstolo Paulo diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações, nos sofrimentos. E talvez você possa estar se perguntando, nos gloriarmos no sofrimento? Sim, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. E ele fala que nós podemos nos gloriar no sofrimento porque nós sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos que o sofrimento produz perseverança. O sofrimento faz você ser uma pessoa firme, em todo sentido, resistente. É através do sofrimento é que Deus vai forjando, preparando você, dando firmeza. O apóstolo Paulo disse que esta perseverança produz em você um caráter aprovado. Nós sabemos que em meio ao sofrimento, Deus vai forjando o nosso caráter. Eu e você vamos sendo lapidados para a própria glória do Senhor. E nós sabemos que o caráter aprovado produz esperança, porque esse caráter aprovado é um conhecimento que você tem das promessas de Deus em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança em Cristo não nos decepciona. Tenha essa convicção. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, enfrentando o sofrimento, a dor, tenha essa convicção. Saiba dessas verdades. A esperança em Cristo, a esperança que você deposita em Cristo Jesus, não vai decepcionar você. Billy Graham conta uma experiência de um homem que estava passando um momento muito difícil na sua vida. Ele tinha perdido o emprego, estava doente, momento de desesperador. E aquele homem, certo dia, estava andando pela cidade e viu uma construção de um edifício, e embaixo havia um pedreiro lapidando uma pedra. Ele parou ali, decepcionado, se perguntando por que ele estava passando por aquelas experiências, e ficou ali observando aquele pedreiro lapidando aquela pedra, batendo a marreta, a picareta ali, lapidando, esmerilhando aquela pedra. E ele percebeu que a pedra foi tomando um formato. E ele pergunta: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo um triângulo. Um triângulo? Para quê? Ele olhou para aquele homem, o pedreiro olha para o homem e disse: olha, eu estou fazendo esse triângulo para colocar no alto daquela torre. Dê uma olhadinha. Ele olhou e visualizou uma torre no alto do edifício. Ele disse: essa pirâmide aqui, num formato de uma estrela, eu vou colocar lá no alto, e quando eu colocá-la lá, ela vai brilhar. Todos que passarem vão visualizar. E aquele homem então compreendeu que a sua experiência de sofrimento era uma oportunidade de Deus estar lapidando a sua vida, o seu caráter, para que um dia ele pudesse brilhar lá na glória, para a honra e para a glória de Jesus. Tenha essa visão, tenha essa percepção. Que Deus abençoe você. É o nosso desejo, a nossa oração. E eu gostaria de orar com você, orar pela sua vida, pela sua família. Que Deus continue abençoando você em meio às lutas. Que Deus continue nos dirigindo e nos dando essa compreensão das verdades reveladas na sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz. A nossa oração é que o Teu Espírito
ilumine a nossa mente, para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicá-la na nossa experiência de vida. Nós intercedemos por todos os que nos ouvem. Ó Deus, tome cada pessoa em tuas mãos, abençoando-as. Abençoe a tua igreja, Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, as demais igrejas de Jesus, aqui em nossa cidade, igrejas espalhadas nesse país e pela face da terra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. 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 Eu queria nesses momentos finais agradecer a todos que mandaram as suas perguntas, que mandaram um abraço. Algumas perguntas, pelo fato de já terem sido respondidas em outro momento, durante esse bate-papo dessa noite, nós deixamos de fazer por essa situação, juntamos algumas perguntas e nós gostaríamos de agradecer o Herculano que mandou, o Everaldo que compartilhou aqui também, um abraço para o Cleidson, pastor Cleidson, que também nos enviou um abraço para o Daniel e a Isabelle, que foram membros da nossa igreja há muitos anos, também estamos com saudade de vocês, Deus abençoe vocês, seus filhos. Um abraço para todos que nos acompanham nessa noite. Eu queria dizer para você o seguinte, neste sábado, nós retornaremos com o nosso recolhimento das doações do Sábado da Generosidade. Nós já arrecadamos cestas básicas, mais de 30 cestas básicas, alimentos para montar. Temos abençoado famílias que estão passando fome, necessidade material da nossa cidade. Então, se você puder continuar contribuindo com a gente, passe aqui no sábado pela manhã, de 9 ao meio-dia, tem uma equipe aqui na frente, é só você parar o seu veículo e deixar a sua doação. Sua doação vai ser muito importante para que nós possamos chegar às famílias. Queria convidar você também para estar conosco no domingo, às 18 horas. Se Deus permitir, nós estaremos aqui para mais um encontro, para mais um momento de adoração, de reflexão na palavra de Deus. E nós estamos divulgando aí também o número da conta bancária da igreja, para que você possa contribuir com o seu dízimo, possa contribuir com a sua oferta. É importante nós relembrarmos do nosso compromisso em relação aos dízimos, às ofertas, porque a igreja continua com as suas responsabilidades e nós contamos com a fidelidade dos membros da nossa igreja. Gostaríamos de agradecê-lo e agradecê-la pela sua participação conosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, é o nosso desejo, é a nossa oração nessa noite. Amém. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado.